Oi, você conhece Stonehenge? Bom, talvez você não conheça pelo nome, mas com certeza você já viu uma imagem dessa estrutura. Trata-se de um monumento circular pré-histórico datado de cerca de 3000 a.C., ou seja, ele já tem mais de 5000 anos de existência. Essa construção fica localizada no condado de Wiltshire, na Inglaterra, e é uma das poucas coisas do país que é mais velha do que a própria Rainha Elizabeth. Ele também é considerado um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, além de um ícone da cultura britânica e um dos pontos turísticos mais visitados no mundo. Porém, ao analisar a construção, nós vemos que dificilmente os humanos primitivos seriam capazes de construir uma coisa tão magnífica e colossal como é Stonehenge. Stonehenge é formado por enormes pedras que chegam a pesar até 50 toneladas e medir 9 metros de altura, sendo essa altura a mesma que um prédio de 3 andares. Dessa maneira, sabendo a idade dessa construção, fica difícil acreditar que os humanos primitivos daquela época seriam capazes de construir isso, pois trata-se de uma obra que precisaria de uma tecnologia muito avançada para transportar essas pedras do local que elas vieram, que é cerca de 120 quilômetros de onde ela está construída, e também erguer elas na vertical, pois, devido ao peso e o tamanho, é uma atividade que um humano não seria capaz de concluir, precisando de algum maquinário que pudesse fazer isso ser possível. Assim, como não é definido nem para que serve aquela construção e nem como ela foi feita, muitas lendas e teorias foram criadas ao longo do tempo para tentar explicar. E é delas que eu vou falar aqui hoje. Bom, a primeira teoria é baseada nos estudos de ufólogos, que são pesquisadores que analisam supostas atividades alienígenas do nosso planeta. Segundo eles, Stonehenge teria sido construída pelos tais astronautas antigos, aliens com tecnologia avançada que teriam visitado a Terra milênios atrás e deixado construções muito avançadas. Além disso, Stonehenge seria um calendário astral, pois 165 pontos da construção se alinham perfeitamente com corpos celestes como planetas e estrelas. E a posição das pedras poderia ser usada para prever fenômenos como eclipses lunares, solares e também as fases da Lua, o que na época pode ter contribuído bastante para o desenvolvimento da agricultura antiga. Esses detalhes ajudam a corroborar a teoria dos astronautas antigos, pois a astronomia na época era muito pouco desenvolvida e, na verdade, poucos humanos tinham conhecimento sobre como ela funcionava e sequer existiam os equipamentos necessários como os telescópios modernos que temos hoje em dia. O criador do personagem Merlin, Geoffrey de Monmouth, no século XII, atribuiu a Merlin a construção de Stonehenge. Segundo Geoffrey, o famoso personagem de vários filmes, contos e livros teria sido responsável por erguer Stonehenge. Para ele, Merlin, a pedido de soldados britânicos que queriam homenagear seus colegas mortos em batalhas, teria sido responsável pelo transporte das pedras usando magia e colocado nos lugares para a construção de Stonehenge. Merlin teria trazido as pedras desde a Irlanda até o local onde elas estão até hoje, utilizando, claro, a magia para isso. Agora passando para as teorias mais plausíveis, alguns estudos afirmam que Stonehenge era um enorme cemitério do período Neolítico, sendo uma estrutura criada para homenagear os mortos daquele período. Arqueólogos, a partir de escavações, descobriram que cerca de 240 corpos estão enterrados em Stonehenge, e além disso, foram encontrados 56 pontos de cremação no local. Porém, esse certamente não é o uso exclusivo de Stonehenge, pois o pessoal daquela época poderia simplesmente enterrar as pessoas, não um monumento gigantesco que desafiaria até mesmo a engenharia atual, evitando o enorme esforço físico necessário para erguer a estrutura. Para o arqueólogo Pearson, há muitas evidências que comprovam que o monumento foi uma construção de uma sociedade agrícola neolítica. Para ele, Stonehenge seria parte de uma vila inteira, com cerca de 4.000 fazendeiros morando no mesmo lugar. O complexo teria a função de um templo de cura e religioso, e também seria um cemitério, mas apenas seria uma parte de uma cidade inteira. Bom, agora que você conhece as principais teorias ao redor de Stonehenge, algumas que não passam de lendas, mitos e outras que têm embasamento científico, é preciso pontuar que nenhuma pode ser considerada totalmente correta. Isso mesmo, porque nenhuma explica totalmente a utilização e o surgimento da estrutura, pois segundo pesquisas recentes, Stonehenge foi utilizada para diferentes propósitos ao longo do tempo. Não somente um, como algumas teorias tentam explicar. Stonehenge teria servido como templo religioso, cemitério, calendário e um mapa astral, não havendo uma única função específica para a construção. Portanto, nenhuma das teorias que eu expliquei aqui pode ser considerada totalmente correta, pois foram vários os usos dados a Stonehenge ao longo do tempo. Já sobre como as pedras foram transportadas até o local, segundo o historiador americano Gary Levin,
A partir de evidências arqueológicas, foi definido que as pedras foram transportadas por humanos em casulos feitos de vime, que é uma fibra natural obtida em algumas plantas. Isso permitia que as pedras fossem roladas e até mesmo boiassem na água, permitindo o seu deslocamento até o local onde a construção se encontra hoje. Assim, a gente pode afirmar que os ETs e os bruxos não eram os empreiteiros da antiguidade, e que mesmo parecendo improvável, a capacidade humana torna possível que coisas inacreditáveis possam ser realizadas, tal como Stonehenge. Bom, gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, para mim saber se vocês estão gostando ou não, se eu continuo com essa série ou não. Pois tem algumas outras construções que eu tenho plano de trazer aqui para o canal. É isso, se cuidem, fiquem em casa, é nóis!